Não, você não é o herói. Nem todo mundo nasce herói. Eu não nasci e me ensinaram como dói. Toda criança já teve o seu herói, seja ele real ou fictício. Porém, em algum momento, ele deixou de existir. Mas quando foi que esse herói sumiu? Quando foi que aquela criança que você era sumiu? Em Block, conhecemos Kunigami, um rapaz justo, gentil, honesto, determinado e com bons valores. Tanto que todo mundo gostava dele. Mas dentro do Block, o ego fala que se os garotos quiserem ser o melhor atacante do mundo, eles precisam de egoísmo. E para criar esse jogador, o ego criou um ambiente focado na criação do maior egoísta que o futebol já viu. Mas essa ideologia de egoísmo, quando a gente para pra analisar direitinho, ela parece ser meio inadequada pra pessoas como o Kunigami. No pega-pega com a bola, quando o Bachira dá um chute na cara do Igaguri, o Kunigami manda ele parar com aquilo, porque ele não gostava de jogo sujo. Ele é uma pessoa que não tolera injustiças. Quando ele acerta a bola na cara do Isagi sem querer, ele se culpa, porque não era a intenção. Quando ele marca um gol com a assistência do Isagi, ele divide metade da carne com ele, que era a recompensa da primeira seletiva para quem marcava gol. Quando ele duvida de si mesmo, mas o time inteiro acredita nele, ele supera as próprias capacidades e marca um gol que é além do seu limite, como um verdadeiro herói. Ele estendia a mão que ninguém mais estendia. Ele sempre queria ajudar e proteger todo mundo, tanto dentro e fora de campo. Ele carrega o peso de ser o cara que constrói. Ele é amoroso e cuidadoso com as suas irmãs. Ele é realmente um bom garoto. E ele sabe ser ele mesmo. Ele é um garoto bondoso, determinado e cheio de sonhos, como muitos que conhecemos. Mas infelizmente, o mundo é muito sujo para pessoas desse jeito. E isso foi tirado dele. Mais uma vez a arte imita a realidade, né? Opa, pra quem me conhece e não conhece, eu sou Lug ou Lug, tanto faz. E antes de começar, eu quero estar agradecendo aos membros do canal que vêm apoiando meu trabalho como criador. Sério, muito obrigado a todos vocês. Obrigado de coração a todos. E esse vídeo tem uma inspiração fortíssima em algumas músicas, principalmente a música do Alec, Nem Todo Mundo Nasce Herói. Depois do vídeo dá uma escutada, vale super a pena. O link de todas as inspirações que eu usei tá na descrição. E se for possível, hype o vídeo, por favor, isso me ajuda muito. Bom, eu já falei tudo que eu precisava, então bora pro vídeo. Na segunda seletiva, Kunigami e Hell enfrentam Igaguri e Shidou. E nessa partida, o Shidou ficou o tempo todo questionando e menosprezando os valores do Kunigami. No 1 contra 1, o Shidou vence o Kunigami e diz que coisas como bom senso e justiça só existem para serem destruídas por ele. E ele marca o gol que derrota de vez o Kunigami e o Hell. Agora, o destino do Kunigami estava na mão do Shidou. Ele ia escolher quem ia continuar no bloco e quem ia embora. E o Hell foi escolhido. É óbvio que ele ia escolher o Hell, porque ele estava questionando o bom senso do Kunigami o tempo todo. Então, o Hell foi escolhido e o Kunigami foi eliminado. Mas antes disso, o Shidou humilha mais ainda os valores do Kunigami e termina dizendo que humanos que não conseguem se destruir jamais poderão criar explosões. O Hell, ainda em choque pela derrota, tenta confortar o Kunigami, porque foi meio que um erro dele, porque o Hell tava meio instável psicologicamente. Mas o Kunigami manda o Hell embora e diz que ele não passa de um perdedor. A dor dele ter fracassado com o próprio sonho doeu muito, mas o que mais doeu foi ver como esse mundo não é justo. Como que a pessoa certa pode perder pra pessoa errada? Isso não faz sentido. O choque que ele teve foi muito pra ele. Afinal, tudo que ele acreditava até ali, o sonho dele, quando foi confrontado com a realidade, se desfez. Então, logo após a eliminação do Kunigami, vemos o Ego falando para outros sobreviventes. O Ego pergunta, de todas as criaturas vivas, o que é exclusivo dos humanos? O Kiora responde amor, o Barou responde Deus, e o Nagi pergunta sonhos? O Ego responde que as respostas não estavam totalmente erradas, mas há algo ainda mais fundamental. O que é exclusivo dos humanos é a noção de que eles morrerão algum dia. Os animais sabem que seus companheiros morrem, e conseguem sentir dor em seus próprios corpos, mas não vivem com a ideia de que isso vai acontecer com eles algum dia. Então, eles vivem fazendo o que foram programados para fazerem no ciclo da vida. Mas os humanos sabem que suas vidas são finitas, e que o fim chegará para eles algum dia. A autorrealização e a prova da existência são chamadas de sonhos. Essa é uma energia que somente os humanos são capazes de possuir. O Ego pergunta como eles conseguiram seguir pela segunda seleção após perderem. Então o Nagi pergunta, porque a morte sempre esteve por perto. O Ego confirma que sim, essa batalha de rivalidade foi mais intensa e urgente do que a primeira seleção, para fazer com que eles sentissem com a perda de seus companheiros e suas próprias destruições. Qualquer um
que se descuidasse seria o próximo a morrer. E para escapar desse medo, eles foram forçados a mudar. Somos capazes de cultivar energia para realizar sonhos porque temos medo da morte. Já que você vai morrer algum dia mesmo, quais são seus sonhos? Essa pergunta do ego não é só sobre futebol, é sobre como você escolhe usar o tempo limitado que tem. Alguns aprendem isso da forma menos sofrida, mas infelizmente, outros, que nem o Kunigami, aprendem da pior forma possível. Quando já é tarde demais, quando a morte já tá do seu lado. O Kunigami jogava porque queria ser um herói. O sonho dele era idealista e puro. Ele acreditava em justiça, só que até ele ser eliminado, ele ainda não conhecia a morte. E logo depois dele ser eliminado, vem a maldita frase: Ei, Hell, onde tá o Kunigami? O Kunigami foi eliminado. A gente vê ele andando sozinho, chorando, se escorando nas paredes, até que ele se depara com uma porta, o Wildcard, a repescagem do Bullock. A proposta do Wildcard é criar uma cópia do melhor atacante do mundo, o Noel Noah. Um atacante que tem um corpo perfeito, mas a gente não sabe ao certo o que aconteceu lá dentro. Mas temos certeza de uma coisa, que o antigo Kunigami morreu. Quando ele volta, ele diz que deixou o título infantil de herói no inferno. A criança que vivia no Kunigami não existe mais. Parece ter momentos que a nossa criança interior simplesmente não consegue mais existir. Somos forçados pela vida a mudar. Passamos por perdas, injustiças, fracassos, e isso muda a gente. Não que mudar seja ruim, mas no caso do Kunigami, ele não foi só mudado. Ele não amadureceu, ele tá literalmente traumatizado. O cabelo dele tá ficando branco por causa do estresse. Ele trata todo mundo mal, se isola, é desrespeitoso em vários momentos e joga totalmente isolado do resto do time. Ele se tornou o tipo de cara que ele mesmo odiaria. Ele abandonou o sonho de ser herói e aceitou o papel de vilão que o mundo deu pra ele. Mas até que dá pra entender ele. Imagina você passar a vida toda acreditando que se você sempre fizer a coisa certa, você vai ser recompensado. Que tudo vai dar certo se você for bom. Que ser uma pessoa boa é o suficiente. E de repente, tudo isso é quebrado na sua frente. Você perde, o cara que te derrotou ri na sua cara, humilha seus valores e ainda diz que aquilo que você acredita é justamente o motivo da sua derrota. Como que você continua sendo a mesma pessoa depois disso? Todo esse comportamento dele é justificado, é um mecanismo de defesa. Ele tá traumatizado, tá com medo, tá ansioso, com medo de ser o herói. Ele não consegue confiar em mais ninguém, nem em si mesmo. Porque quando ele acreditou, ele perdeu tudo. Ele precisava de alguém naquela hora pra apoiar ele, pra chorar. Ele era apenas um garoto. Existe uma dualidade muito grande em você ser o herói. Você carrega outros fardos além do seu. Você ajuda as pessoas e isso te faz bem. Mas ao mesmo tempo você carrega o peso daquilo que te destrói. Existe um conceito na psicologia chamado crença fundamental. São aqueles ideais que a gente usa para interpretar o mundo. O mundo é justo. As pessoas boas são recompensadas. Se eu fizer o certo, tudo vai dar certo, mas quando a realidade quebra essa bússola, muita gente deixa de acreditar no ideal que seguiu a vida toda, passa a deixar de acreditar em si mesma, e ficam perdidas, porque querendo ou não, esses ideais foram sua identidade por um tempo, e sem eles, parece que uma parte de si mesmo se foi. Foi isso que aconteceu com o Kunigami. Ele não perdeu só uma partida, ele perdeu o sonho que carregava desde criança. E quando isso acontece, nasce uma pergunta que dói muito. Será que esse tempo todo eu tava errado? O Wildcard não destruiu o Kunigami como muita gente fala. Ele apenas terminou o que o Shidou começou. Lá dentro ele não foi só treinado, foi obrigado a abandonar tudo aquilo que ele acreditava para sobreviver. O Wildcard só potencializou o que o Shidou criou. O Kunigami virou um monstro depois disso. Quando o Kunigami volta, ele já não é mais a mesma pessoa. É como se o garoto que sonhava em inspirar outras crianças tivesse sido enterrado dentro daquela sala e sobrado apenas uma casca vazia. É por isso que quando ele volta é muito estranho, tanto pra gente que tá lendo, assistindo, quanto pros personagens, porque aquilo não fazia sentido, porque a gente tem a lembrança de quando ele era bom. Então ver ele daquele jeito, todo fechado, traumatizado, é muito ruim. E o que causa maior estranheza é porque isso nos lembra como o mundo é cruel com boas pessoas. Infelizmente, nem todo mundo vira herói. Ser o herói cansa e às vezes dá vontade de deixar tudo de lado. As feridas doem muito, elas parecem que nunca vão fechar e isso atormenta. Mas no fim você pode tentar e tudo dá errado, mas você não pode desistir de levantar. Às vezes a gente se pergunta se realmente tá fazendo o certo. Essa é a parte mais difícil de ser o herói. As pessoas sempre esperam o certo, o melhor de você. Mas você ainda é humano, você ainda sofre, você ainda erra. E não poder demonstrar que você erra e ter que manter uma imagem perfeita cansa muito. Mas todos nós erramos algum dia. Eu tento ajudar e motivar as pessoas, mas eu erro pra caralho. Mas mesmo assim, eu busco melhorar. A lição mais importante de tudo isso
É se manter no caminho mesmo que aconteçam desvios. Você deve continuar. Eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que precisam de um motivo pra seguir em frente, que a vida parece que não faz sentido. E o mais importante é que você não pode se perder de si mesmo nesse caminho. Uma vez um senhor disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. As pessoas precisam de você, precisam do herói. Então seja esse herói e seja o seu próprio herói. A vingança do Kunigami veio na Liga Nar-Egoísta. O Kunigami, na partida contra o PXG, jantou o Shidou o tempo inteiro. Ele não deixou o Shidou jogar em nenhum segundo desde que ele entrou. Mas sabe qual foi o pior de tudo isso? O Shidou já nem mais lembrava do Kunigami. Ele se vingou, o Bastard venceu, mas ele continuou vazio e distante. Ele ainda carrega o peso daquilo que destrói ele. Ele se corrói igual o próprio algoz. Ele se perdeu de si mesmo, porque foi forçado a ser igual a outra pessoa. Mas não precisa ser assim. Você não precisa se parecer com alguém pra ser bom naquilo. Você não precisa ser igual o CR7, por exemplo, pra ser disciplinado. Afinal, essas pessoas que nos inspiram já têm seu lugar no mundo, diferente da gente. Tentar ser alguém que já existe não te faz ser aquela pessoa. Só faz você ser uma mísera cópia. O Kunigami não nasceu pra ser um ciborgue igual ao Noah. Ele nasceu pra ser um herói. E então chega o jogo da França. E a gente tem um vislumbre disso. No jogo da França, quando ele salvou o Japão de um gol, a torcida inteira gritou o nome dele. E isso valeu muito mais do que qualquer dor que ele sentiu pra chegar até ali. Dava pra ver na cara dele que ele tava realmente sentindo aquilo, ele tava emocionado com aquilo. Ele não tava sendo um ciborgue naquele momento. Quando a torcida gritou, não foi pra cópia do Noah, foi pra criança que queria ser herói. Kunigami nos mostra que momentos difíceis são capazes de mudar a gente. A dor é um sinal de mudança, mas essa mudança pode ser negativa ou positiva, tudo depende de como você vai agir nesse caso. Se você vai deixar isso te corromper, ou vai usar disso como combustível para se reinventar e renascer depois da dor. Tudo depende de como você consegue lidar com a situação. Mudanças podem doer, e ser humilhado e ter seu sonho destruído dói mais ainda. Mas isso não precisa significar o fim. Você pode se reinventar e respeitando as pessoas que se importam com você, por favor. Não é porque você sofreu que o resto merece ser exposto à sua dor. Eu sei que às vezes pode ser difícil, mas imagina alguém que era muito importante para você desaparecer por um tempo e voltar completamente diferente, agressivo e sem querer saber de conversa. Foi exatamente assim que o Isagi se sentiu quando viu o Kunigami de novo. E eu acho que é talvez por isso que memórias sejam tão belas, porque diferente das pessoas, elas não mudam. Mas não deixe que as dores da vida apaguem o sonho daquela criança. Por mais que os momentos difíceis tentem mudar quem você é, escolha voltar mais forte, sem perder aquilo que te faz ser único. Afinal, mudar não significa abandonar sua essência. Significa crescer e evoluir com o que a vida te ensina. Mesmo depois de tudo, você ainda é o herói. Só precisa acreditar. Não desista, não importa o quanto tudo isso doa. Se orgulhe por ter passado pelo que passou e ter melhorado. Só nós conhecemos as nossas dores. Mas seja grato por poder continuar. Você deve aprender a ser você mesmo. E também você deve ser grato às pessoas à sua volta, que mesmo ocupadas, arrumam tempo para se preocupar com você. E lembre-se, você nunca esteve sozinho. Você sempre teve aquele garotinho com você. No fim, viver é encontrar beleza no sofrimento. Eu não sei porque tanta gente se inspira em mim, mas obrigado. Mesmo que não dê pra eu ajudar todo mundo com os meus vídeos, e isso me deixe mal às vezes, e às vezes eu mesmo duvide da qualidade do que eu tô entregando, eu vou me esforçar pra ajudar quem eu puder com os meus vídeos. Eu vou continuar lutando. Mesmo que não dê pra eu salvar todo mundo, eu quero pelo menos salvar alguém. Nem todo mundo nasce herói. Eu não nasci e me ensinaram como dói. Agora eu sei quem eu devo ser de verdade. Eu mesmo. Desde que eu comecei, eu mudei bastante. Mas nunca deixei de ser eu mesmo. Já me perdi, já consertei. Mas no final eu consegui trazer alegria e motivar muita gente. E eu sou grato. E eu vou acreditar em vocês como vocês conseguiram acreditar em mim. Espero que no final eu possa ter sido o herói de alguém. E espero que vocês se tornem os heróis da vida de outras pessoas. É isso. Muito obrigado.